pretendo liberar vocês até 9 horas, amém? Quem concorda? Amém. Se você não concordar, eu vou além. Amém? Amém. Queridos, o que é o Evangelho para você? Eu tinha uma mensagem para trazer hoje, mas eu percebi que era ceia. Eu deixei a mensagem, coloquei e guardei, porque eu ia falar hoje sobre a ira de Deus. Nossa, uma mensagem complicada, para essa data. Então nós não vamos falar sobre a ira de Deus hoje, vamos deixar a ira de Deus para depois. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo transformador. Nós não podemos falar, não podemos deixar de falar de Cristo e do que Cristo pode fazer nas nossas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia, um versículo só, em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler só este versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém, irmãos? Quem falou isso daí, irmãos? O apóstolo Paulo. Nosso apóstolo Paulo, ele, assim como todos os demais apóstolos, discípulos de Jesus, ele vivenciou o Evangelho, eu creio que na mesma intensidade que os demais vivenciaram, mas talvez ele tenha conseguido traduzir em palavras, em ensinamentos, em doutrina, mais do que os outros. Talvez Deus tenha o capacitado para isso, porque Paulo, irmãos, ele conseguiu trazer para nós, ele descortinar para nós, verdadeiramente assim, na profundidade, o que o Evangelho é e o que ele é capaz de fazer na vida daquele que recebe a Jesus. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a esperança da vida eterna, nós recebemos não mais do que a esperança, nós recebemos a certeza da vida eterna. Só que eu quero perguntar para os irmãos: salvação é só a certeza da vida eterna? É só um passaporte para o céu? Será que salvação é só isso? Será que salvação só visa acolher a tua vida e garantir que você entre no céu e você conheça a Deus, conheça o reino celestial? Irmãos, eu acredito que não. Acredito que essa é uma parte da salvação. Tudo está em Cristo, Cristo é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Então nós entendemos que Jesus é a porta, irmãos, pela fé, que abre o reino de Deus para nós, é a porta de acesso ao reino de Deus. Mas também Jesus é a porta de acesso do reino de Deus para as nossas vidas. Da mesma maneira que nós, por Jesus, entramos no reino de Deus, por Jesus o reino de Deus entra na gente. O reino de Deus entra em nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus disse: o reino de Deus não está ali ou acolá. Se alguém disser: o reino de Deus está lá, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de quem, irmãos? Dentro de vós. Está interiorizado dentro de nós. E eu quero nessa noite trazer a seguinte proposta: que o cristianismo transformador, ele tem que gerar em nós uma identificação profunda com Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa frase, ela tem que trazer para nós uma revelação muito grande do que é viver um cristianismo que realmente transforma. A salvação, através do Evangelho, não revela somente um amor acolhedor, que te abraça, que te acolhe, que te traz para Deus. O Evangelho também traz para mim um amor transformador, que tem como objetivo colocar em mim o caráter de filho de Deus, cujo referencial perfeito é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o que o Evangelho ele pretende? Ele não pretende apenas nos levar para o céu, mas ele pretende transformar completamente a nossa vida
nesse mundo para vivermos a completa transformação de tudo isso no céu. Mas essa transformação já começa nessa vida, já começa aqui, né, em Jesus. E a minha proposta, eu creio que não somente a minha, mas a proposta do Espírito Santo para você nessa noite, é que nós vivamos um cristianismo transformador. Primeiro, que nos leve a entender que assim como Jesus, e assim como Paulo fez, eu e você, Igreja Batista Itatiaia, nós devemos andar no Espírito e não na carne, renunciando aos desejos da nossa carne, por amor a Deus e por amor às pessoas que Deus ama. É a primeira verdade que eu quero trazer para você nessa noite. A vida do Espírito faz parte de viver em Cristo. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que o apóstolo Paulo revolucionou, irmãos, o conceito de espiritualidade, porque ele trouxe dentro da teologia o conceito de carne e de espírito. Esse conceito não existia antigamente, ele veio através dos ensinos de Paulo. E Paulo ele começa a falar ali aos Romanos, no capítulo 8, ele começa a falar ali no versículo 1 do capítulo 8: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. E aí ele vai dizendo o seguinte, ainda no capítulo 8, no versículo 7, ele diz: porquanto a inclinação da carne, olha só, a inclinação da carne é inimizade para com Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode estar. E aí o versículo 8 diz assim: portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Lá em Gálatas, confirmando que o apóstolo Paulo ele não transmitiu esse ensino somente a uma igreja, mas também às outras igrejas, e aí eu menciono a igreja de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, aos Gálatas, Paulo escreve assim: porém digo, andai no Espírito, e não satisfareis as vontades da carne. E aí adiante no versículo 19 de Gálatas 5, ele diz assim: portanto as obras da carne são... Aí ele vai descrevendo lá um monte de situações: prostituição, impureza, lascívia, ciúme, inveja, bebedeira, glutonaria, e ele vai descrevendo tudo isso, acerca dos quais vos advirto que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Eu quero perguntar para você: você quer herdar o reino de Deus? Quem quer herdar o reino de Deus? Então você tem que ter cuidado para não andar na carne, né? Você tem que ter cuidado para não andar na carne. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz esse ensinamento, numa época em que fazer a vontade de Deus era cumprir a lei de Moisés, irmãos, isso vem de uma maneira muito confrontadora para as pessoas que viviam naquela época. Porque, irmãos, quando Paulo ele fala de andar no Espírito e não andar na carne, ele está indo além do cumprir a lei. Ele está indo além da atitude de se cumprir a lei. Irmãos, Paulo estava propondo algo muito mais profundo, porque ele foi impactado com a mensagem de Jesus e a proposta de vida de Jesus, que Jesus menciona lá em Mateus 5, do versículo 41 em diante, quando Jesus diz assim: se alguém te convidar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tirar a capa, entrega também a túnica. Aí Jesus começa a falar: orai pelos que vos perseguem e maltratam, bendizei e não maldizei. Enfim, aí Jesus vai descrevendo ali, se você quiser depois ler lá, no capítulo 5, do versículo 41 em diante, você vai ver que Jesus diz assim: que vantagem há você amar aqueles que vos amam, ou você tratar bem aqueles que vos tratam bem? Os pagãos não fazem assim, os publicanos não agem dessa maneira? Porém vos digo, fazei além dessas coisas, porque assim sereis filhos do vosso Pai Celestial que está no céu. Assim sereis perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então naquele momento, irmão, Jesus ele traz um ensino tremendo e poderoso que o apóstolo Paulo descreve para nós como o propósito de vida no Espírito. E o que é essa proposta? A proposta de vida no Espírito é a experiência de servirmos a Deus em Cristo, a experiência que nos liberta, irmãos,
do mundo da obrigatoriedade, aonde nós aprendemos a fazer o que é certo pela imposição da lei e passamos a viver no mundo da liberdade, da voluntariedade, aonde nós aprendemos a fazer o que é certo por amor a Deus, por amor às pessoas. E aí, irmãos, eu pergunto para os irmãos, porque eu pretendo ser breve nessa palavra, porque eu quero levar os irmãos a pensarem sobre esse tema. Eu vou fazer 2 exemplos aqui, vou criar aqui 2 exemplos. O exemplo de uma pessoa que ela cumpre a lei, ela conhece a lei de Deus, e ela cumpre a lei de Deus, às vezes a contragosto, mas fazendo cara feia, mas ela vai lá e cumpre. E aí nós temos uma segunda pessoa que ela cumpre a lei de Deus, e acima de cumprir a lei de Deus, ela renuncia muitas vezes na sua vida as coisas que não estão descritas na lei como errada, e ao invés dela fazer cara feia, ela se alegra, ela tem prazer em fazer aquilo porque ela se sente encaixada nessa situação de servir a Deus. E tudo que se refere a servir a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, essa pessoa ela não faz de cara feia, ela faz com alegria, ela faz com prazer, porque ela entende que ela nasceu para fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, qual dessas 2 pessoas está mais encaixada no plano de vida estabelecido por Deus em Cristo? A opção A ou a opção B, irmãos? Quem acha que é a A? Quem acha que é a B? Ok? Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, quando se trata de servir a Deus, você é a opção A ou você é a opção B? Quando se trata de culto, quando se trata de ler a Bíblia, quando se trata de servir a Deus, quando se trata de oração, quando se trata de desenvolver um ministério, quando se trata de evangelizar as pessoas não alcançadas ainda que estão lá fora, você faz isso por obrigação ou você faz isso porque você sente que você foi gerado, criado para fazer isso? Isso faz parte de quem você é, isso faz parte da sua identidade. Então, irmãos, é uma coisa para nós pensarmos, porque, irmãos, o propósito de Deus para nós não é sermos cumpridores de regras, de mandamentos, de leis. O propósito de Deus é que vivamos uma nova vida em Cristo. O propósito de Deus é que sejamos novas criaturas. O propósito de Deus é que nós tenhamos uma nova identidade, o que encontre a sua raiz em quem? No próprio Deus. Porque quando a palavra de Deus diz, fazei tudo para que sejais filhos do vosso Pai, Ele não está falando de religiosidade, está falando de natureza, está falando de ligação entre 2 pessoas que compartilham características familiares. Então, se eu sou filho de Deus, eu gosto do que Deus gosta. Se eu sou filho de Deus, a prioridade de Deus são as minhas prioridades. Se eu sou filho de Deus, eu não tenho tristeza em fazer o que o Pai deseja. Agora, se eu digo para mim que sou um cristão, mas tudo aquilo que se refere a Deus para mim é um peso, é difícil, é complicado, mas quando se fala de estar lá fora, fazendo as coisas que são de fora, eu tenho prazer no meu trabalho, eu tenho prazer no lazer, que muitas vezes eu vivencio fora da igreja, mas eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Pode ser que você ainda não tenha experimentado um novo nascimento, pode ser que você seja um religioso, pode ser que você seja um simpatizante da fé, pode ser que você seja uma pessoa que ainda não experimentou verdadeiramente o que é Jesus de verdade no seu coração. Porque, irmãos, Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a gente de dentro para fora. E é isso que Paulo disse: Jesus me transformou de tal maneira que hoje eu não consigo me ver existindo sem estar identificado com Ele. O que Ele faz, eu também faço. Amém, irmãos? O que Ele faz, eu também faço. O que é prioridade para Jesus, é prioridade para mim. Por isso Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 10, ele diz assim, vamos ver aqui, no capítulo 10,
ele diz, onde é que está? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aqui, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí ele vai um pouquinho mais adiante, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 32. Portanto, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então aqui nesses textos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a vida do Espírito é uma vida de liberdade, mas é uma vida de liberdade que considera o que é conveniente, que considera o que é edificante, que considera aquilo que gera ou que não gera escândalo, e que considera tudo aquilo que produz glória para Deus. Então, quando eu e você estamos andando no Espírito, além de cumprir a lei, nós temos no nosso coração a capacidade de renunciar àquilo que é inconveniente, aquilo que não edifica, aquilo que produz escândalo, e aquilo, irmãos, que não produz glória para Deus, por amor a Deus, por amor às pessoas, por termos um compromisso de amor para com Deus. Então, andar no Espírito me leva a ir além do que simplesmente cumprir a lei, porque me leva à renúncia dos meus próprios desejos para agradar a Deus, para agradar as pessoas que Deus ama, fazendo coisas que a própria lei não diz que é errado, porque tem muita coisa que nós às vezes entendemos que é inconveniente, mas que não é explicitamente errado, mas a gente deixa porque nós temos que agradar a quem, irmãos? A Deus. A Deus. Uma vez me perguntaram assim: pastor, é proibido beber? Aí você olha na Bíblia, você não encontra nenhum texto que diz que é proibido beber, mas só que você encontra na Bíblia dizendo: tudo é lícito, mas nem tudo convém. E uma vez alguém me perguntou: mas pastor, por que na ceia não se serve o vinho? Eu falei: irmão, é o seguinte, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Imagine se na ceia do Senhor tem alguém que teve um problema com bebida no passado, alguém que foi um alcoólatra, viciado no álcool. Se eu colocar álcool na boca dele de novo, ele vai sair da igreja e ele vai procurar o garrafão do vinho de onde ele tomou o pequeno cálice que ele tomou aqui na mesa, e eu vou levar aquela vida de novo para onde? Para onde ela estava. Então nós muitas vezes temos que parar com aquilo que não convém, por amor a quem? A quem precisa ficar de pé. Então às vezes eu tenho que abrir mão, até mesmo daquilo que a Bíblia não proíbe, por uma questão de amor, por uma questão de cuidar do outro, por uma questão de querer fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível. Então a vida no Espírito, ela te leva a pensar que muitas vezes nós temos que andar a segunda milha, que nós temos que fazer o que Jesus disse que nós deveríamos fazer. E Paulo, irmãos, ele é um exemplo marcante de tudo isso. Muitas coisas o apóstolo Paulo deixou de fazer, simplesmente porque ele quis se identificar com Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite: você quer se identificar com Jesus? Então você tem que trazer no teu coração o desejo de viver, de andar no Espírito. Se você é uma pessoa que está vivendo demais para as coisas materiais da sua vida, se você é uma pessoa que está vivendo demais para as suas obrigações, os seus prazeres seculares lá de fora, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar na igreja, você pode ser alguém que está vivendo em função da carne e não em função do Espírito. E isso pode trazer um esfriamento profundo no seu coração e fazer você perder a percepção de que, vamos dizer assim, a passos largos você está se afastando de Deus. Então Jesus representa o sangue, ele é representado
pelo suco da videira, que representa o seu sangue vertido na cruz. Ele é representado pelo pão, que representa o seu corpo, que foi entregue na cruz por nós. E hoje nós temos que pensar: eu preciso viver para honrar a Cristo, e eu tenho que viver a vida do Espírito. Amém, irmãos? Segundo, o cristianismo transformador é aquele que me leva a entender que para que a minha vida possa ser imitada, eu tenho que estar imitando a Cristo. Eu não posso dizer ser de meus imitadores se eu não estiver imitando a Jesus. Então nós precisamos imitar a Jesus. Primeiro, na sua humildade. Irmãos, eu estive falando ontem sobre humildade num aniversário, e eu falei assim que, irmãos, a humildade ela deixa a gente bonito por dentro, porque às vezes nós valorizamos muito a beleza externa, gastamos muito, principalmente as irmãs, né? E não é errado isso, nós homens gostamos de ver as irmãs bonitas. Claro que principalmente o marido gosta de ver a sua esposa bonita e vice-versa. Mas se gasta muito com cosméticos, com batons, com perfumaria, para deixar a parte externa bonita. Mas e a parte interna? E a beleza interior que nós carregamos dentro de nós? Essa beleza interior, irmãos, ela é a que tem mais poder de influenciar as pessoas lá fora. O que adianta eu estar bonito por fora e ser uma pessoa arrogante? Estou bonitão por fora, mas quando eu chego perto das pessoas, eu trato as pessoas com um sentimento de superioridade. Eu olho as pessoas de cima para baixo, eu faço as pessoas se sentirem inferiores, e eu pergunto: as pessoas vão gostar de estar perto de mim? Agora, se eu sou uma pessoa humilde, eu olho para as pessoas não como alguém superior, eu olho para as pessoas como um igual. Você é igual a mim. Eu trato com respeito, eu trato com carinho, as pessoas têm prazer de estar ao meu lado. Jesus, irmãos, sendo Filho de Deus, Ele podia ter vindo ao mundo num corpo glorioso, sim ou não? Ele podia ter vindo ao mundo de uma maneira em que todo mundo visse a sua glória e se rendesse a Ele, mas Ele preferiu vir como um igual a nós. Diz a palavra de Deus que Jesus nasceu num corpo de carne como o nosso. E nascendo, irmãos, com um corpo de carne como o nosso, Ele também não viveu no luxo vamos dizer assim, na pompa ou no luxo que muitos seres humanos consideram importante. Ele viveu numa condição humilde. Ele não tinha nem um lugar para nascer, né? Quem nasceu na maternidade aqui? Você já nasceu melhor que Jesus. Jesus nasceu na estrebaria, né? Tinha cavalo lá, tinha animais lá. Jesus nasceu nessa condição. Jesus foi super humilde, filho do carpinteiro, e muitas vezes as pessoas não queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque olhavam para a sua condição social. Não é o filho do carpinteiro? E às vezes não é assim, as pessoas não nos julgam, muitas vezes pela nossa aparência, pelo dinheiro que nós carregamos no bolso, pela nossa condição social. Jesus também passou por isso, mas isso não impediu de ter uma vida poderosa que pudesse transformar o mundo, que pudesse transformar a vida de outras pessoas. Portanto, eu digo para você: ser pobre ou ter uma condição inferior não impede você de ser uma bênção nessa terra. Você tem que entender que, assim como Jesus, eu e você podemos servir a Deus com as condições que Ele nos dá. Não é o teu dinheiro, não são as melhores condições que farão de você a melhor pessoa nas mãos de Deus. O que fará de você a melhor pessoa na mão de Deus muitas vezes é a sua humildade, de reconhecer que você é servo, e servindo a Deus, Deus vai te honrar nessa terra. Porque aquele que serve, irmão, com humildade, um dia será exaltado na presença do Pai, porque Jesus agiu assim. Então nós temos que colocar isso para dentro do nosso coração. Quem é humilde não perde de ser humilde, mas quem é arrogante perde por ser arrogante. Então nessa noite, aprenda com Jesus. Se você tem que imitar a Jesus, olhe para a sua humildade. Jesus foi humilde, seja humilde. Imite a Jesus também na sua capacidade de amar sacrificialmente. O que é amar sacrificialmente, pastor? É você muitas vezes receber o mal e retribuir com o bem. É às vezes você ser maltratado
e você, ao invés de maltratar, você tratar bem, é você perdoar, é você compreender, é você surpreender as pessoas com uma atitude inesperada de amor, como Jesus fez na cruz do Calvário, quando estavam ali, irmãos, os soldados ali, ferindo, machucando a sua vida. E o que Jesus faz? Ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma atitude inesperada de amor. Ninguém esperava que Jesus, naquela condição, pudesse interceder pelas pessoas que o estavam ferindo, que o estavam machucando. Sabe como é que Deus quer te ver? Quando as pessoas te maltratarem, orando por elas, intercedendo por elas, colocando a vida delas nas mãos de Deus, ao invés de querer fazer justiça com as suas mãos. Sabe qual é a melhor maneira de você tratar com alguém que está te ferindo? É você orar por aquela pessoa, porque quem vai tratar dela vai ser o Senhor. O Senhor que vai agir, é o Senhor que vai defender a sua causa. Mas muitas vezes nós queremos tratar tudo na nossa força, e é aí que nós perdemos. Então imite a Jesus. É fácil imitar Jesus, irmãos? Não é, mas o Espírito que está em você te dá essa condição. O Espírito Santo que habita em você te dá essa capacidade. Sede meus imitadores, como eu sou. De quem, irmãos? De Cristo. Paulo estava imitando a Cristo. Igreja Batista da Tiago, vamos imitar a Jesus, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Se você dentro da sua casa imitar a Jesus, na hora que você estiver tratando, seja lá com a esposa ou com o marido, né, abrindo mão muitas vezes da sua vontade para atender a vontade do outro, como que Deus vai abençoar a sua casa, né? Mas muitas vezes nós não queremos imitar Jesus, nós queremos muitas vezes justificar a nossa atitude imitando um outro personagem bíblico. Que nem o irmão uma vez olhou para mim, quando ele estava lá nervoso, brigando, e falou: pastor, eu sou que nem Pedro, meu pavio é curto. Quando eu vi, eu já cortei a orelha. Falei: pois é, irmão, só que você está imitando a pessoa errada, porque nós não somos chamados a imitar a Pedro, nós somos chamados a imitar a Jesus. Então hoje, imite a Jesus, coloque no seu coração: eu preciso imitar a Cristo. Terceiro ponto, irmãos, para viver um cristianismo transformador, eu tenho que entender que a responsabilidade do Evangelho não está só sobre os ombros de Jesus, mas também estão sobre os meus ombros. Paulo disse: sede meus, o que, irmãos? Como eu sou? E se ele dissesse assim: sede imitadores de Cristo, como eu também sou imitador de Cristo, estaria errado? Não estaria errado, mas só que ele transportaria toda a responsabilidade para Jesus. A gente tem que entender essas coisas. Ele podia ter dito isso? Podia, mas só que se ele dissesse isso, toda a responsabilidade está em Cristo. Só que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Sabe o que ele quis dizer? O referencial para ser imitado, o referencial supremo é Jesus, mas eu também posso, porque eu estou imitando Ele. Ele foi enviado para servir a Deus, mas eu também fui. Ele foi enviado para proclamar o Evangelho, mas eu também fui. Ele foi enviado para exaltar o nome do Pai na terra, mas eu também fui. Então a responsabilidade não é só de Jesus, a responsabilidade também é minha. É muito fácil, irmãos, nós transferirmos para Jesus toda a responsabilidade, mas nós temos que viver no Evangelho onde a gente possa ser olhado, onde a gente possa ser visto. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a vida que foi transformada foi a nossa, porque a cada tempo, a cada época, a igreja precisa ter vidas transformadas em Cristo para mostrar ao mundo que o Evangelho realmente transforma. Na época de Paulo, Paulo era a vida transformada que ele mostrava para as pessoas. E hoje, a vida transformada que precisa ser vista pelo mundo é a minha, é a sua, é a de cada um de nós.
Nós não podemos dizer somente Jesus transforma. Nós temos que dizer Jesus transforma e olha o que Ele fez na minha vida. Ou seja, eu tenho que ter uma vida que mostra o que Jesus faz, que mostra o que Jesus é capaz de fazer. Na vida de Paulo, irmãos, Deus tirou muitas coisas. Deus tirou o desejo de morte, a raiva, a ira, o engano. Quanta coisa ruim tinha na vida de Paulo. E na sua vida, o que Deus tirou? O que Deus removeu de você, que tem feito as pessoas olharem para você e dizer, verdadeiramente é uma nova pessoa, é uma nova criatura, é um novo homem, é uma nova mulher. Porque eu olho para o passado dessa pessoa, eu vejo que muitas coisas que existiam não existem mais. Eu e você precisamos ter essa experiência para mostrar aos demais. Irmãos, em último lugar, cristianismo transformador é aquele que me leva a ter o cuidado para nunca colocar o imitador acima do verdadeiro referencial, que é Cristo. Paulo sabia o seu lugar, ele era um imitador. Fala para o seu irmão, você é um imitador. O verdadeiro referencial é Jesus. Irmãos, Paulo, em muitos momentos, ele foi exaltado. Teve momentos, irmãos, no livro de Atos, que mencionam que Paulo ele entrou em algumas cidades, e ele foi usado poderosamente para curar vidas, e as pessoas queriam adorá-lo como se fosse um Deus. E ele disse, não, eu sou um homem, quem faz tudo isso é Jesus. Ele reconheceu quem ele era. O poder pertence a Jesus, a glória pertence a Jesus, eu sou apenas um instrumento. Se você quer exaltar alguém, exalte a Cristo. Nós que estamos aqui somos imitadores. Se nós conseguimos fazer algo diferente, é porque Jesus tem nos dado essa capacidade. Se nós temos conseguido viver um pouco melhor que outras pessoas estão vivendo, é porque Jesus é o dono dessa glória. Não é mérito nosso. Se eu tenho meu nome no livro da vida, não é porque eu mereço, é porque a graça de Deus me alcançou. E o mérito disso não é meu, o mérito é de Jesus. Então Paulo, ele sabia que ele era um imitador e que a glória pertencia a Cristo. Então nessa noite eu quero dizer para você, querido, toda a glória de tudo aquilo que você tem vivido em termos de vitória pertence a Jesus. Tudo que você tem conquistado, quem você é, as mudanças que aconteceram na tua vida, tem uma pessoa que é responsável, é Jesus. Tem alguém que merece toda a glória por isso, é Jesus. Então nós estamos aqui para celebrar a Ele. Então eu queria deixar essa mensagem rápida no teu coração, porque nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus, reconhecer que é Ele o dono da obra, é Ele o dono das nossas vidas, nós estamos firmados nele, e nele nós vamos para o céu. Nele nós vamos subir, alcançar tudo aquilo que Ele prometeu que nós alcançaríamos pela fé. Então eu quero que você fique feliz nessa noite por estar em Cristo, e por ter Cristo na sua vida, como seu único Senhor, e como seu único Salvador. Você não foi chamado para ser um religioso, você foi chamado para ser filho de Deus, filha de Deus, e é isso que você é, se você realmente aceitou a Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?